bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o mergulho é num tema que, olha, muita gente acha um bicho de 7 cabeças. Planejamento e gestão no governo. É verdade. Parece complicado, né? Mas entender um pouquinho como as coisas funcionam ali por trás das cortinas é chave para sacar o impacto disso na nossa vida. A gente vai usar como guia um material bem interessante da professora Ana Paula Gomes, que é doutora em Direito. Um material muito bom, por sinal. Sim. E a ideia hoje é descomplicar como as políticas públicas, sabe, aquelas decisões que afetam saúde, educação, segurança, tudo isso como elas são pensadas, como são colocadas em prática e depois avaliadas aqui no Brasil. Será que é tudo tão organizadinho como a gente às vezes imagina? Ou a realidade é mais caótica, ok? Vamos investigar isso. Olá, tema super quente esse e muito necessário, né? Porque, no fim das contas, entender como o governo funciona, ou às vezes como ele não funciona tão bem assim, é parte do nosso papel como cidadão, eu acho. Afeta todo mundo. Com certeza. E para a gente começar, o material fala bastante em políticas setoriais. Isso é só um nome mais chique para uma decisão qualquer do governo ou tem mais coisa aí por trás? Tem bem mais coisa. Definitivamente não é só uma assinatura num papel, sabe? Pensa numa política setorial como um plano de ataque mesmo, completo, do governo para tentar resolver um problema específico. Gostei da imagem. Plano de ataque. Pode ser na saúde, na economia, no meio ambiente, qualquer área, né? Qualquer setor. E como funciona esse plano, então, na prática? Olha, é um processo, quase um ciclo, na verdade. Primeiro, alguém lá dentro do governo, ou às vezes a sociedade, pressionando de fora, identifica, fala, olha, temos um problema aqui. Aí o pessoal técnico e político senta para bolar estratégias, para pensar em soluções possíveis. Depois vem a parte que muitas vezes é a mais difícil. Arranjar dinheiro, gente capacitada, tecnologia, o que a gente chama de recursos, né? A parte do orçamento, imagina. Sempre pega. Sempre. E aí, com tudo isso na mão, ou pelo menos com parte disso, eles começam a agir, a fazer as coisas acontecerem na prática, a implementar. Mas não acaba aí não. Tem que ficar de olho para ver se está indo para o caminho certo, que é o monitoramento. E depois de um tempo, parar mesmo para analisar a fundo. Funcionou, deu resultado, isso é avaliar. E dependendo dessa avaliação, a política pode acabar, pode ser encerrada, ou às vezes precisa mudar completamente, ser revisada. Entendi. E quem é que influencia esse plano de ataque? É só decisão técnica ou a política entra forte nisso? A política entra com os dois pés. Com certeza. O que é fascinante, eu acho, é ver como tudo isso é uma mistura muito complexa. Tem a pressão dos políticos, claro, tem o que a opinião pública está dizendo, a grana que tem ou não tem no caixa do governo, o que os pesquisadores, a academia descobriram sobre aquele assunto. E uma coisa cada vez mais importante. Para a política funcionar de verdade lá na ponta, para chegar em quem precisa, é fundamental conversar e trabalhar junto com a sociedade civil organizada. ONGs, movimentos sociais, associações. Não dá para ser um processo isolado lá no gabinete. Ou pelo menos não deveria ser, né? Faz todo sentido. É uma rede bem complexa de influências mesmo. E essa parte que você falou de avaliar se funcionou. Como é que se faz isso de um jeito sério, assim, objetivo? O material cita um tal de modelo lógico. Confesso que o nome assusta um pouquinho. Parece coisa de planilha, não? Meio frio. O nome pode assustar um pouco, o modelo lógico, mas a ideia por trás é bem prática, na verdade. Pensa nele como um mapa do tesouro para a política pública. Mapa do tesouro? Gostei. Explica melhor. É isso, ele ajuda a gente a visualizar o caminho todo, sabe? Desde o dinheiro que você coloca no começo até o resultado que a gente espera lá na frente, lá no final. Por isso também chamam de cadeia de resultados ou cadeia de impacto. Tá, um mapa, uma cadeia. E como funciona? Quais são as etapas desse mapa? Imagina assim, ó. Primeiro, você tem os insumos. São os ingredientes da receita, sabe? O dinheiro, as pessoas, a tecnologia, o material que você vai usar. Ok, os ingredientes. Depois, com esses ingredientes, você faz alguma coisa.
são as atividades. As ações concretas, os projetos, as intervenções que a política realiza. E o que sai diretamente dessas ações são os resultados ou produtos. São as entregas mais imediatas, mais concretas, escolas construídas, pessoas vacinadas, quilômetros de estrada que foram pavimentados, coisas que a gente vê a curto e médio prazo. Até aí, parece o básico de qualquer projeto. Exato, mas o mapa não pode parar aí. A gente quer saber o impacto disso tudo. Ou seja, qual foi a mudança real, significativa, duradoura na vida das pessoas ou na sociedade como um todo? A criminalidade diminuiu de verdade? A saúde da população melhorou efetivamente? E é importante dizer, esses impactos podem ser positivos, claro, que é o que se espera, mas às vezes podem ser negativos também. Uma política pode ter efeitos colaterais que ninguém previu, né? Putz, verdade. E como a gente mede se está chegando no tesouro ou se a gente se perdeu no meio do caminho do mapa? Aí que entram os famosos indicadores. Eles são como as placas de sinalização no mapa. São números, são dados que mostram se a gente está avançando na direção certa ou não. Quantas crianças foram matriculadas naquela escola nova? Qual a taxa de cura de uma doença depois da campanha de vacinação? Entendi. São as métricas. Exato, as métricas. E por baixo de tudo isso, no fundo do mapa, digamos assim, tem as hipóteses e os pressupostos. São as ideias básicas que guiaram o plano. A gente acredita que se fizermos a ação A, vai acontecer o resultado B. O modelo lógico ajuda justamente a testar se essas ideias, essas hipóteses, estavam certas ou não. Nossa, gostei muito da analogia do mapa. Fica bem mais claro que não é só uma questão de gastar o dinheiro, né? Tem que ter um caminho claro e ver se chegou onde queria. Exatamente. E falando em decisões nesse caminho todo, como elas são tomadas lá dentro do governo? Porque parece que não tem um jeito único, né? O material da professora Ana Paula mesmo lista vários modelos diferentes de tomar decisão. É uma zona completa ou tem alguma lógica por trás? Boa pergunta. E a resposta curta é não. Definitivamente não tem um jeito único e certo. A realidade é bagunçada demais para caber num modelo só. Esses modelos teóricos que a gente estuda são mais como óculos diferentes, sabe? Cada um ajuda a gente a enxergar uma parte da lógica ou da falta de lógica por trás das decisões. Interessante. E quais são os óculos mais comuns que o pessoal usa para analisar isso? Bom, um modelo bem famoso é o incremental. Pensa nele como a lógica do devagar e sempre, ou em time que está ganhando não se mexe muito. Ah, o famoso puxadinho? É tipo isso. As decisões são, na maioria das vezes, pequenos ajustes em políticas que já existem. Por quê? Porque o mundo é complicado, a informação nunca é completa e fazer mudanças muito radicais é politicamente arriscado, dá muito trabalho. Então, a tendência natural é ir aos pouquinhos, fazendo ajustes incrementais. Uma variação importante disso é pensar em como um problema consegue furar a fila e entrar na pauta do governo para ser discutido. É o tal do agenda setting. Quem tem o poder de colocar o problema na mesa dos decisores, isso já é parte do jogo. Faz muito sentido. Realmente a maioria das mudanças que a gente percebe no dia a dia parece ser pequena mesmo, gradual. Mas e o contrário disso? Tem algum modelo que pense em decisões mais, sei lá, ambiciosas, planejadas? Tem sim. É o chamado modelo racional. Quase um super-herói da gestão. Gostei. Ele imagina um decisor que tem todas as informações disponíveis, consegue analisar todas as alternativas possíveis e aí escolhe a melhor opção para maximizar um objetivo claro, como a máxima eficiência ou a maior equidade. É um modelo mais de livro-texto, né? mais idealizado. Mas bem idealizado mesmo. Uma versão um pouco mais pé no chão, mas ainda dentro dessa linha racional, é a teoria da escolha pública. Ela adiciona um elemento importante. Lembra que os políticos e os burocratas também são gente como a gente. Eles têm seus próprios interesses. Querem ser reeleitos, querem ganhar prestígio, poder, e esses interesses pessoais influenciam as decisões que eles tomam. Não é só o bem comum abstrato que está em jogo. Esse da escolha pública parece bem mais humano, digamos assim. Mais realista, talvez. E tem outros modelos? Outros óculos. Tem vários.
Outro bem interessante é o Advocacy Coalition Framework, ou ACF. Esse modelo enxerga a política como uma disputa entre torcidas organizadas. Torcidas organizadas? Como assim? São as coalizões de defesa. Grupos diferentes, podem ser políticos, burocratas, especialistas em ONGs, que compartilham ideias e crenças parecidas sobre um problema e sua solução. Eles se juntam e tentam empurrar a política na direção que eles acham correta. A mudança acontece quando uma dessas torcidas, uma dessas coalizões, ganha mais força, mais influência que as outras. Entendi. Uma disputa de narrativas e de poder entre grupos com visões diferentes. Exato. E tem um que eu pessoalmente acho fascinante, que é o modelo de múltiplos fluxos, do Kingdom. Múltiplos fluxos. Esse nome é curioso. Esse modelo diz que as grandes decisões, as grandes mudanças de política, muitas vezes não são resultado de um planejamento super lógico, passo a passo. Elas acontecem meio que por acaso. Sabe, quando 3 rios independentes, 3 fluxos, se encontram no momento certo. 3 rios. Que rios são esses? O primeiro é o rio dos problemas. Qual problema está chamando mais atenção naquele momento? O que está na mídia, o que está preocupando a população? O segundo é o rio das políticas ou soluções. Quais ideias, quais propostas para resolver problemas estão circulando por aí e prontas para serem usadas? E o terceiro é o rio do contexto político. Qual é o clima político do momento? Quem está no poder? Qual a correlação de forças? Tem eleição chegando? Quando esses 3 rios, problema, solução e política, convergem, se alinham, abre-se uma janela de oportunidade. E aí uma decisão importante que talvez estivesse parada há anos pode acontecer de repente. Caramba, esse dos múltiplos fluxos é bem diferente. Quer dizer que às vezes uma política pública enorme pode nascer quase que só porque as estrelas se alinharam naquele instante. Isso muda bastante a imagem de um governo que controla tudo, né? Muda completamente. Mostra como o timing, a sorte ou a habilidade política de saber aproveitar o momento certo podem ser absolutamente cruciais. Não é só planejamento racional. Mas olha, é sempre bom lembrar. Todos esses são modelos, são simplificações para a gente tentar entender. Na vida real, lá no dia a dia do governo, as decisões provavelmente misturam um pouco de cada um desses modelos. A prática é sempre mais complexa e, vamos combinar, bem mais bagunçada do que qualquer teoria consegue capturar. Com certeza. A realidade nunca cabe direitinho na caixinha da teoria. E dentro dessa bagunça organizada, digamos assim, o material puxa um conceito bem específico. O tal do teorema do eleitor mediano. O que raios é isso e como que ele se encaixa nessa história toda de tomar decisão? O eleitor mediano. Esse conceito vem lá da ciência política e também um pouco da economia. É uma ideia até que simples na base. Imagina que você consegue colocar as opiniões de todos os eleitores sobre um determinado assunto numa linha reta. Por exemplo, da esquerda para a direita em termos ideológicos. Certo, um espectro. Isso, um espectro. O eleitor mediano é aquela pessoa que está exatamente no meio dessa linha. Metade dos eleitores está mais para um lado, metade está mais para o outro lado dele. Ok, o sujeito que está bem no centro da distribuição. Exatamente. E o que o teorema diz, basicamente, é o seguinte: em sistemas democráticos, onde os partidos políticos competem por votos para ganhar eleições, eles têm um incentivo muito forte para propor políticas que agradem esse eleitor mediano, esse pessoal do centro. Por quê? Para maximizar os votos. Exato. É estratégia para tentar abocanhar a maior fatia possível do eleitorado. Se você vai muito para um extremo, você agrada aquele grupo, mas talvez perca o pessoal do meio e do outro lado. Então a tendência é convergir para o centro. E a ligação direta com a tomada de decisão que a gente está discutindo é que essa busca pelo voto do eleitor mediano pode acabar moldando as políticas públicas que são efetivamente propostas, debatidas e eventualmente aprovadas. Saquei. É a lógica do vamos fazer algo que não desagrade muito ninguém, para tentar ganhar a eleição. Faz todo sentido do ponto de vista político, né? Mas talvez nem sempre resulte na melhor política pública possível do ponto de vista técnico, eu imagino. Exatamente. Esse é o grande dilema.
Uma coisa é a estratégia eleitoral para ganhar poder, outra coisa é a melhor solução técnica ou social para resolver um problema complexo. Às vezes essas duas coisas coincidem, mas muitas vezes não. Entendi. Ok, então voltando para a análise das políticas que já estão em andamento, que já estão rodando. Você falou do modelo lógico como um mapa, mas como é o processo de usar esse mapa no dia a dia? Parece ser um ciclo, né? Não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. É um ciclo contínuo, sim. Ou pelo menos deveria ser. Começa lá atrás, definindo bem para onde se quer ir, que são os objetivos da política, e como a gente vai saber se está chegando lá, que são os indicadores. Tem que ser claro e mensurável. Depois vem o trabalho pesado, coletar os dados relevantes, e aqui no Brasil, convenhamos, muitas vezes a gente tem um problemão com a falta de dados confiáveis ou com a dificuldade de acessar os dados que existem. Isso já complica bastante a avaliação séria. Imagino. Sem dado não tem análise, né? Conseguiu fazer versus o que a gente tinha planejado fazer lá nos objetivos. O resultado valeu a pena o dinheiro e o esforço que foram gastos? É a famosa análise de custo-benefício ou custo-efetividade. E talvez a pergunta mais importante: qual foi o impacto real lá na ponta? A vida das pessoas melhorou de fato? Aquele problema que a política queria resolver diminuiu? E não é só olhar o resultado final, o produto. Tem que investigar também como a política foi implementada. Foi um processo tranquilo ou foi um caos? Teve muito gargalo burocrático? O dinheiro sumiu no meio do caminho? Os prazos foram cumpridos? E mais, essa política consegue se sustentar a longo prazo ou ela depende de um esforço enorme que não vai durar? Tudo isso gera informação super valiosa para corrigir o rumo da política atual ou para não cometer os mesmos erros numa próxima política parecida. É o aprendizado. E, claro, um ponto fundamental é comunicar o que foi descoberto nessa avaliação, de forma transparente para a sociedade, para os outros gestores. O ciclo idealmente recomeça com as novas decisões sendo tomadas com base nesse aprendizado. Nossa, é quase um trabalho de detetive constante, então. Investigar o que deu certo, o que deu errado, por quê. E falando nessas fases todas, às vezes a gente ouve muito falar em formulação de políticas e implementação. Qual é a diferença real entre pensar a política e fazer ela acontecer de verdade? Parece óbvio, mas talvez não seja tão simples assim na prática. Ótima pergunta. São fases primas, muito ligadas, mas definitivamente não são gêmeas idênticas. São bem distintas. A formulação é a hora de sentar na prancheta, no computador, é o momento de pensar, de desenhar, de planejar a política. Quais recursos serão necessários? Envolve muito estudo, análise de dados, debate, consulta especialistas, ouvir as partes interessadas, pelo menos idealmente deveria envolver tudo isso. O resultado final da formulação geralmente é um plano bem detalhado, um projeto de lei, um decreto, as regras de um programa. É o que e o porquê da política. Certo, a parte do pensar, do design. E a implementação, então? Descer no mundo real, lá na ponta. É aqui que o dinheiro precisa aparecer de verdade, e muitas vezes não aparece o suficiente. As pessoas precisam ser contratadas ou alocadas, as tarefas têm que ser distribuídas entre diferentes órgãos ou equipes, os cronogramas e procedimentos precisam ser definidos e seguidos. E aqui, meu amigo, aqui é que o bicho pega, com frequência. É onde a teoria encontra a realidade. Exatamente. A implementação enfrenta a dura realidade da burocracia, a falta de gente capacitada nos municípios, a resistência daqueles grupos que não gostaram da política, a briga de poder entre diferentes órgãos do governo, a falta de coordenação, enfim, uma infinidade de desafios. Uma política pode ser brilhante na sua formulação, no papel, mas se a implementação for um desastre, mal planejada, mal executada, já era. A política morre na praia, não entrega resultado nenhum. Ou entrega muito menos do que prometia. Nossa, essa separação é mesmo crucial. Explica muita coisa, né? Quantas vezes a gente vê uma lei que parece ótima, super bem intencionada, mas que na prática não pega, não funciona. Provavelmente falhou feio na implementação. Muito provavelmente.
Ou na implementação ou já nasceu com problemas de desenho na formulação que só apareceram na hora de implementar. As duas fases se conectam. Entendi. E sobre os tipos de política que existem? Tem categorias diferentes? Uns sabores de política pública? O material da professora dá umas pistas sobre isso também. Sim, a teoria gosta de organizar as coisas em caixinhas para facilitar a análise, embora na prática, claro, muitas políticas acabem tendo características de mais de um tipo. Mas uma forma comum de classificar é pela função principal da política. Tem as políticas alocativas, essas são ligadas à função mais básica do Estado na economia, pegar dinheiro de imposto, arrecadar e usar para fornecer bens e serviços públicos que o mercado não ofereceria ou não ofereceria para todos. Tipo, construir uma escola pública, um hospital, uma estrada. É alocar recursos para infraestrutura e serviços. O básico do governo, digamos. Isso. Aí põe as políticas distributivas. Essas já têm um foco mais específico. Distribuir benefícios, recursos ou vantagens para certos grupos ou setores da sociedade. Pense em subsídios para agricultores, crédito mais barato para pequenas empresas, incentivos fiscais para uma região específica. A ideia é distribuir recursos de forma direcionada. Benefícios para grupos. Depois vem as políticas regulatórias ou reguladoras. O nome já diz tudo. Elas criam regras, normas, padrões para controlar ou influenciar o comportamento de indivíduos, empresas ou mercados. Podem ser regras ambientais, sanitárias, normas para o setor financeiro, leis de trânsito. A política de juros do Banco Central para controlar a inflação também entra aqui, nesse sentido mais amplo de regular a economia. Ok. As regras do jogo. Exato. E por último, geralmente as mais polêmicas e que geram mais conflito são as políticas redistributivas. Essas têm o objetivo explícito de tentar realocar recursos entre diferentes estratos da sociedade. Geralmente tirar de quem tem mais, via impostos, por exemplo, para dar para quem tem menos, via transferências de renda, serviços sociais focados. O objetivo é diminuir a desigualdade. Ah, essas são as que mexem no bolso diretamente. Exatamente. Imposto de renda progressivo, onde quem ganha mais paga uma alíquota maior, e programas de transferência de renda, como Bolsa Família, são os exemplos clássicos de políticas redistributivas. Elas geram muito debate político porque mexem diretamente na distribuição de riqueza e poder na sociedade. Algumas teorias até consideram a redistributiva como um tipo específico de política distributiva, mas que causa muito mais conflito. Entendi bem as caixinhas. Alocar, distribuir, regular e redistribuir. Ajuda a organizar o pensamento, sim. Então, juntando tudo isso que a gente conversou até agora, parece que existe mesmo um ciclo de vida para essas políticas todas, né? Desde a hora que a ideia nasce até o momento de ver se deu certo ou não. Exatamente. A gente pode tentar resumir esse ciclo em algumas fases principais. Mas é importante lembrar que na vida real elas não são tão separadinhas. Elas se sobrepõem, se influenciam o tempo todo. Mas para entender ajuda a pensar assim. Tudo começa com a formação da agenda. É quando um problema consegue ganhar destaque, furar a fila de outros tantos problemas e entra na pauta de discussões do governo, vira uma prioridade. Isso pode acontecer por pressão da sociedade, por causa de um evento chocante, pela insistência da mídia, pela ação de um grupo político. O momento em que o governo decide olhar para isso. Isso. Depois que está na agenda, vem a formulação, que é hora de desenhar a solução, como a gente já detalhou, pensar nos objetivos, nas alternativas, nos custos. Aí, uma decisão é tomada, a política é aprovada de alguma forma e entramos na implementação, que é botar para funcionar na prática com todos os desafios que a gente também já falou. Mão na massa. Mão na massa. E durante a implementação, e principalmente depois de um tempo, vem o monitoramento e a avaliação, que é acompanhar de perto o andamento, usando os indicadores, e depois fazer uma análise mais profunda dos resultados, dos impactos, dos custos, do processo todo. E fechando esse ciclo, que na verdade é contínuo, vem o feedback e o aprendizado. Usar
tudo o que se descobriu na avaliação para fazer ajustes na política atual, para melhorar, ou para aprender lições que vão servir para quando formos desenhar novas políticas no futuro. E esse ciclo, idealmente, se repetiria, tornando as políticas cada vez melhores, mais eficientes, mais efetivas com o tempo. Seria essa a ideia. Essa é a grande esperança. A lógica por trás do conceito de ciclo de políticas públicas é justamente essa: criar um processo de aprendizado contínuo. Aprender com os erros e também com os acertos, para que as decisões futuras sejam mais bem informadas, mais espertas, mais baseadas em evidências. Na prática, claro, a gente sabe que nem sempre é tão bonitinho, tão racional e linear assim. A política real interfere, os interesses falam alto, faltam recursos para avaliar direito. Mas ter essa ideia do ciclo como um guia ajuda a entender a lógica do processo e a cobrar que ele funcione melhor. Perfeito. Olha, para a gente ir fechando essa nossa conversa super rica, tem alguns termos técnicos que apareceram bastante aqui e que são chave nesse universo da gestão pública. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, só para definir de forma clara alguns deles. Para quem está ouvindo fixar bem. Ótima ideia. Bora lá. Primeiro, controle social. O que é isso exatamente? Controle social é a participação ativa da sociedade, cidadãos, ONGs, movimentos sociais, imprensa, na fiscalização, no monitoramento e na influência das ações do governo. É a gente de fora, de olho no que eles estão fazendo lá dentro, seja cobrando transparência, denunciando irregularidades, participando de conselhos, indo para a rua. É fundamental para ter um governo que preste contas e responda às necessidades da população. Ótimo. E accountability? E tem aquela divisão que você mencionou, horizontal e vertical. Accountability é um termo difícil de traduzir direto, mas a ideia central é a de prestação de contas e responsabilização. Quem toma a decisão tem que explicar por que tomou, quais foram os resultados e tem que poder ser responsabilizado se algo dá errado. A accountability horizontal é quando um órgão ou poder do Estado controla outro do mesmo nível. O exemplo clássico é o Congresso Nacional fiscalizando as ações do presidente da República, podendo até abrir um processo de impeachment, ou o Tribunal de Contas controlando os gastos do Executivo. É o controle mútuo entre as instituições. Já a accountability vertical é a gente, os eleitores, a sociedade civil, a mídia, cobrando e controlando os nossos representantes eleitos e os governantes. O voto é a forma mais óbvia, mas também entra aí a pressão popular, as manifestações, a cobertura da imprensa. Claríssimo. Próximo. Disclosure. É a obrigação, ou pelo menos a prática, do governo de abrir suas informações, seus dados, seus processos decisórios para o público. Disponibilizar a informação de forma clara e acessível. Legal. E responsividade. Responsividade é a capacidade e a disposição das organizações públicas, do governo, de ouvir e responder às demandas, às necessidades e às preferências da sociedade. É o quão antenado e rápido o governo é para reagir ao que a população está pedindo ou precisando. Um governo responsivo é aquele que escuta e age. Importante isso. Agora, dois que sempre confundem. Governança versus governabilidade. Qual a diferença? Esses dois são campeões de confusão mesmo. Mas dá para diferenciar fácil pensando assim. Governança tem a ver com a caixa de ferramentas administrativa e técnica do governo. É a capacidade de gestão, a qualidade dos processos, a estrutura organizacional, as regras, enfim, as condições técnicas para exercer o poder e implementar as políticas de forma eficiente e eficaz. É sobre como se governa. Já a governabilidade tem a ver com as condições políticas para exercer o poder. É o apoio que o governo tem no Congresso, na sociedade, nos setores econômicos. É a legitimidade, a base de sustentação política que permite ao governo tomar decisões e fazer com que elas sejam aceitas. É sobre ter condições de governar. Boa. Então, um governo pode ter ótima governança, ser super organizado, mas péssima governabilidade, sem apoio nenhum, e aí não consegue fazer nada. Exatamente. Ou o contrário. Pode ter muito apoio político, alta governabilidade, mas ser uma bagunça administrativamente, baixa governança, e aí também não consegue entregar resultados. O ideal é ter as duas coisas, claro. Entendido.
E stakeholders, palavrinho em inglês que aparece direto. Stakeholders são todas as partes interessadas, todos os atores sociais. Podem ser indivíduos, grupos, empresas, sindicatos, ONGs, comunidades locais, que têm algum interesse em uma determinada política pública ou que são afetadas por ela positiva ou negativamente. Mapear quem são os stakeholders, entender seus interesses e seu poder de influência é crucial em qualquer processo de formulação ou implementação de política. Perfeito. E para fechar o nosso glossário rápido, top-down versus bottom-up. São duas abordagens, duas lógicas diferentes sobre como as decisões são tomadas e as políticas são implementadas. Top-down significa literalmente de cima para baixo. A decisão é centralizada lá no topo da hierarquia, ministro, presidente, secretário, e depois é repassada para baixo para os níveis inferiores executarem. É uma visão mais tradicional, mais hierárquica. Já bottom-up é o contrário, de baixo para cima. Essa abordagem valoriza mais a participação, a informação e a contribuição de quem está na base, na linha de frente, de quem executa a política no dia a dia ou das comunidades que são afetadas por ela. As ideias e as adaptações vêm mais de baixo. E qual é melhor? Hoje em dia, a maioria dos especialistas concorda que o ideal não é nem um extremo nem outro, mas sim uma combinação equilibrada. A direção estratégica, os objetivos gerais podem vir top-down, mas é fundamental ter mecanismos bottom-up para coletar informações da ponta, para adaptar a política à realidade local, para garantir a participação e o engajamento de quem vai ser afetado ou vai executar. Ufa! Que bela organizada que a gente deu nas ideias. Ficou muito claro para mim que política pública não é, nem de longe, só uma lei ou um decreto que alguém assina. É um processo super vivo, dinâmico, cheio de etapas, um monte de gente envolvida, muitos interesses em jogo, desafios enormes e que, idealmente pelo menos, é um processo que está sempre aprendendo e se ajustando. Exato, é um organismo complexo. E entender pelo menos o básico desses mecanismos, como a gente tentou fazer aqui, se baseando nas notas da professora Ana Paula, eu acho que é um passo gigante para todo mundo, para a gente poder cobrar melhor, para poder participar mais e até para entender por que as coisas às vezes demoram tanto para acontecer ou por que saem tão diferente do que a gente esperava ou do que foi prometido. Conecta tudo com aquele conceito de controle social que a gente falou lá no começo. Perfeito. E para fechar mesmo, queria deixar uma provocação aqui para quem está nos ouvindo refletir depois, considerando toda essa tensão que existe entre os diferentes modelos de decisão. O modelo racional, que busca a perfeição técnica, o incremental, que vai aos pouquinhos, o dos múltiplos fluxos, que depende quase da sorte e do alinhamento dos planetas, e somando a isso a pressão política para agradar o tal do eleitor mediano. Será que as políticas públicas que a gente vê no nosso dia a dia são, na maior parte das vezes, fruto de um plano realmente bem pensado, técnico, focado no bem comum de longo prazo? Ou será que elas são mais um resultado meio acidental, talvez, dessa confluência de pressões políticas do momento, interesses de grupos específicos e janelas de oportunidade que se abrem e fecham? Fica aí a reflexão para cada um. Valeu demais pela conversa, foi excelente. E muito obrigado pela atenção de quem nos acompanhou nessa análise. Até a próxima.